imagine a seguinte situação. Inquilino tá devendo aluguel. Nossa, isso não acontece no Brasil. Isso aqui não é coisa, sabe, de brasileiro. Isso aqui é coisa de país subdesenvolvido, tipo Estados Unidos, Japão. Esses países, sim, subdesenvolvidos. Brasil não acontece isso, não. Inquilino dever aluguel nunca acontece. Mas assim, inquilino tá devendo aluguel. Aí é muito comum, quando você tem a dívida, você já fica louco, querer cobrar, bater na porta da pessoa, até já ficou conhecido como meme em redes sociais, pessoa que posta uma faixa falando pague minha dívida, caloteiro, pinta o carro da pessoa, né? Ou então o tradicional vou cortar a água e luz daquela pessoa. Tá certo, né? Aí você força aquele cara a sair. Ou então, que nem eu tinha um amigo que ele falava que ele nem contratava advogado. Ele arrumava dois caras de 2 metros de altura com um pedaço de pau e ia lá tocar a casa do inquilino para tirar ele de lá. Bom, existem inúmeros meios nada ortodoxos, né? Que algumas pessoas querem se utilizar para tirar o inquilino do imóvel. Hoje, você vai saber como você cuida dessas situações sem ter que responder um processo criminal por isso. Então sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco. Se você não me segue nas redes sociais, gente, me segue lá no meu Instagram, @prof. Paulo Teófilo, e se inscreve nos canais do YouTube, Teófilo Belcati e o Minuto Tributário, que deve estar aparecendo aqui no rodapé, acredito eu, né? E, gente, já sem mais delongas, né, vou começar aqui a nossa brincadeira explicando para vocês aqui algumas situações bem importantes. Primeira delas, no Brasil, e isso não é só no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo onde você tem o chamado Estado Democrático de Direito, que é o que nós temos, um Estado onde todos têm deveres e direitos, existe uma coisa que é proibido. Isso não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O que que é? O exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, você, pessoa, não pode querer resolver as coisas por conta própria. Você não pode fazer uso de coisas para resolver o seu direito por conta própria. Você tem que fazer o quê? Pedir ao Estado esse auxílio. Porque se você faz, você excede o seu direito. E nós temos uma situação que se chama a exceção do direito. Você está exercendo um direito, mas quando você excede aquele direito, você também pratica um ilícito. E ele pode ser de natureza civil ou criminal. Então pensa assim, eu tenho direito de ouvir uma música na minha casa? Tenho, moro na minha casa, posso ouvir música. Eu tenho direito de ouvir uma música no último volume, às 10 horas da noite? Aí eu já estou excedendo o meu direito. E excedendo-o de uma forma que eu causo dano a terceiro, que eu perturbo o sossego de terceiro. Aqui eu sofro um ilícito civil. Por quê? Eu estou exercendo um direito de tal forma que eu excedo ele, eu me excedo, e nessa exceção eu causo um prejuízo a outra pessoa. E isso dá ensejo ao dano moral. Da mesma forma que é um ilícito civil, eu também respondo pela perturbação do sossego, que é um ilícito penal, é uma contravenção penal. E isso aqui é só para vocês terem um exemplo. Então eu posso tomar medidas pessoalmente para que o inquilino pague a sua dívida. Eu posso notificá-lo da cobrança, mas essa cobrança ela não pode ser abusiva. O que é abusivo? Eu fazer um escândalo para todo mundo ver que esse cara tá inadimplente, porque eu vou fazer ele passar vergonha. Eu não posso fazer isso. Como eu também não posso expor a imagem dele, também não posso humilhar ele. Eu não posso humilhar o inquilino. Falar, você é um sem vergonha, safado, fazer todo mundo saber que é um sem vergonha. Começar a maltratar ele. Isso não. Isso não. Até porque, com a relação de imobiliária e inquilino aqui, você tem relação de consumo. Aqui você pode responder pela cobrança vexatória. Agora, entre o proprietário e o inquilino, você não tem relação de consumo. Você não vai responder pela cobrança vexatória do direito do consumidor, mas você pode responder por um ilícito civil. Ah, professor, então aqui o Brasil só tem direito para um, não tem para outro, não. O direito tem para os dois. Só que você tem que saber os limites nos quais você pode exercer o seu direito. O problema, eu lembro de uma cena, um seriado que eu sempre gostei de assistir, que era aquele Eu, a Patroa e as Crianças. Quem já assistiu esse seriado, coloca no chat aqui. Muito legal, muito divertido, né? Tinha uma cena lá que o Júnior chegava pro pai e falava assim, que o pai era muito chato, que não deixava ele fazer nada. E o pai falou assim, eu também não deixo você fumar maconha, não deixo você andar armado, não deixo você roubar, eu sou um péssimo pai. A mesma coisa, quer dizer,
O problema é que as pessoas reclamam que elas querem fazer o que dá na cabeça delas, o que elas acham que ela tem que fazer, e não tem que ter restrição nenhuma. E, gente, a lei tá pra restringir, e é pros dois. Da mesma forma, o inquilino também não pode fazer bagunça. Ah, mas se eu entrar com o processo, demora muito. Mas é o melhor jeito que você tem. Agora, demora muito por uma culpa de acúmulo de processo no judiciário, né? Culpa desse ou daquele. Culpa de acúmulo de processo muitas vezes no judiciário. Mas é o jeito mais eficiente, você tem que tirar. Ah, Paulo, e se eu então pegar, cortar a água dele, cortar a luz dele, o que você acha? Parabéns, você acabou de cometer um crime e um ilícito civil. Parabéns, prêmio joinha pra você. Você não pode cortar a água e a luz do cara, porque é consumo essencial. Consumo essencial. Aqui você está fazendo o exercício arbitrário das próprias razões. Eu tive um caso muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo. Esse foi bem complexo, né? O que aconteceu? O pessoa estava devendo o aluguel e aí o meu cliente no caso era um inquilino, né? Tava em ação de despejo, eu tava tentando até negociar o despejo. Aí um dia, belo dia, ele tava proibido de entrar no apartamento. O porteiro falou que não podia receber. Eu fui com polícia lá, alguém ia ter que sair preso. Eu fui com polícia lá. Por quê? Isso daí é exercício arbitrário das próprias razões. Isso é crime. Sem falar que você está impedindo a posse da pessoa. Ela tem a posse de imóvel. Você tem que cobrar no civil, não no penal. Então, você tem que tomar cuidado, porque depois a gente moveu uma queixa-crime contra o proprietário. E como que o proprietário faz um negócio desse? A gente moveu uma queixa-crime contra o proprietário também. Ou seja, você tá certo que você tá cobrando uma dívida de aluguel, mas acaba perdendo a sua razão de você tá errado. Sabe quando você chega pro cara pra cobrar alguma coisa que a pessoa ficou de te dar e não te deu? A pessoa fala, poxa, eu vou te pagar. Aí você vai dar um soco na cara dele e começa a socar a pessoa? Aí fala o quê? Você perdeu a razão. Exatamente isso, você acabou de perder a razão. Você acabou de perder a razão. Por quê? Você tem que deixar a pessoa até errada, não você fazer errado. Então, como que você faz para não infringir a lei? Não tome o exercício arbitrário das próprias razões. Não queira resolver você com esses tipos de atitude. Faça a cobrança normal e entre com o processo contra a pessoa. Pronto, entra com o processo. Na verdade, o que eu costumo falar, inadimpliu, tá no primeiro dia de inadimplência, já procura advogado. Ah, mas eu vou ter que pagar advogado? Cara, vai pra defensoria pública então, você acha que você não tem condição? Mas você vai ter que entrar com ação de despejo. Porque é o procedimento correto de você fazer, não tem outro. Você pode tentar fazer um acordo com a pessoa de desocupação, mas só que se a pessoa não quiser desocupar, e se a pessoa quiser ficar lá sem vergonha, sem desocupar, já aconteceu várias vezes. O inquilino chega e fala, não, eu vou desocupar, fica tranquilo, eu vou desocupar. Ah, beleza, você vai desocupar, tranquilo. E aí, o que acontece? Ele chega e não desocupa. Não desocupa. Aí, quando ele não desocupa, o que faz? O cliente entra em desespero, que fala, poxa, o inquilino falou que ia desocupar e não desocupou. E aí, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? The house is down. É simplesmente isso, the house is down. A casa vai cair. A casa caiu. Você vai ter que se preparar para mover uma ação de despejo. Só que se você tivesse feito isso antes, já tinha resolvido. Como você esperou para fazer isso agora, você vai aguardar. E às vezes isso é uma coisa que acontece. Tem cliente que ele se inibe tanto de entrar com o processo, mas se ele se inibe tanto, que ele demora tanto, que quando muitas vezes a gente entra com o processo, o cara quer que resolve rápido. E é o que eu falo, meu, se você já tivesse entrado antes, já tinha resolvido. Por que você não entrou antes, meu filho? Não, porque o cara falou que ia entrar. Se o cara tá devedor, você tá confiando que ele ia fazer certo? Então, aqui temos mais uma situação. Quando você tá nessa situação, já procura o jurídico para entrar. Se você muitas vezes está na imobiliária, eu acredito que você esteja na imobiliária, muito provavelmente a sua imobiliária vai ter também um departamento jurídico. E como a sua imobiliária ela tem um departamento jurídico, o jurídico já vai promover o despejo. Então não pode ficar esperando, dormindo em cima do contrato. Inadimpliu, já viu o despejo. Ah, mas o cara pagou com um pouco de atraso, mas você já deixa o despejo preparado. Já deixa, porque a imobiliária já vai cobrar, ó, vamos entrar com despejo. Ah, mas eu não tenho que ter 3 meses de atraso? Quem que te disse isso? Você não tem 3 meses de atraso coisa nenhuma. Você tem um dia de atraso,
já sofre ação de despejo. Não é 3 meses. Em dia de atraso, você pode sofrer ação de despejo. O aluguel tem que ser pago em dia. Aí, se a pessoa paga toda vez, mas só que paga toda vez com atraso, você também pode mover a ação de despejo por quebra de contrato, que a pessoa tem obrigação contratual de pagar em dia, pontualmente, o aluguel. Então, a gente tem que ter em mente quais são os limites que cada um tem que tomar. O inquilino tem que pagar o aluguel em dia. Ponto. Ele não pode ter água cortada, luz cortada. Ele não pode ter uma cobrança vexatória, exagerada. Mas ele, num dia de atraso, no dia seguinte ele pode ser despejado. E se o contrato não tiver garantia, você ainda pode fazer o despejo com liminar. Dependendo da locação, muitas vezes, ou até aconselho o cliente a fazer a locação sem garantia. Porque sem garantia você faz a liminar. A liminar, ele já é citado para desocupar o imóvel, já de cara. Se o fórum tiver um acúmulo de processos grande, e se o juiz ajudar, o que eu falo como juiz ajudar? O juiz não ficar criando caso, tiver tudo certinho na mão dele, em menos de um mês o cara tá fora. Às vezes um mês o cara tá fora. Rapidinho o cara já tá fora. E na locação sem garantia, você recebe antecipados aluguéis. Então você recebe aluguel, o cara usa. Recebe aluguel, o cara usa. Não recebe aluguel, você já tá preparando o despejo. Numa dessas daí você tem um impacto muito menor do que você teria em outra condição. Então, gente, passo a passo para o proprietário. Primeiro, inadimpliu, notifica da inadimplência, avisando que você vai entrar com despejo. E já manda para o jurídico entrar com despejo. Não tem fórmula mágica mais rápida. Existe um caminho que alguns proprietários tomam, alguns resolvem. Isso para quando você tem uma locação muito baixa, que você está tentando fazer por conta própria. O juizado especial, não para fazer despejo. O juizado especial para você cobrar a dívida de aluguel. Isso pode fazer no juizado. Você vai no juizado, você às vezes está numa comarca de interior, tem poucos processos. Lá você tem uma rotatividade boa. Você pode entrar com o processo no juizado, esperar a audiência de conciliação para fazer um acordo da dívida que está em aberto. E às vezes nesse acordo de dívida, a pessoa já se toca e desocupa imóvel. Mas ele não é obrigado a desocupar no juizado não, porque não é ação de despejo. Ação de despejo não cabe no juizado. Ação de despejo tem que ser na vara com advogado. Só a cobrança de aluguel que, dependendo do valor, se for muito baixo, você pode fazer sem advogado no juizado. O que também não é muito recomendável ficar sem advogado em nenhuma esfera, tá? Não é recomendado. Mas eu só tô te dando um caminho também, você pode fazer. Existe outro caminho? Não, não existe outro caminho. Tem que ser esse caminho judicial, porque cabe ao judiciário, ao Estado, promover a defesa e o cumprimento da lei. Certo, gente? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários aqui qualquer dúvida que você tiver. Eu costumo passar respondendo. Se você ainda quer conversar comigo, me chama aqui no Instagram. Pode me chamar no direct que a gente conversa. Obrigado a todos e foca nas vocações.